Hoje a gente vai falar sobre o cartão de visita e como eu gostaria que você tocasse fogo nele. Porque, gente, a advocacia, já falei isso várias vezes aqui em várias aulas, tá? Vocês vão ver eu falar isso muito, porque é importante a gente divulgar isso, vocês falarem com seus amigos sobre isso. A advocacia é plurima. Por quê? Porque até hoje eu vejo as pessoas tentando encaixar o advogado em um personagem, em uma fantasia, então em um personagem figurativo, né? Em um ideal, o advogado ideal, a advogada ideal, como eles são, como eles se comportam, como eles falam. Só que isso é diferente para cada área. Por quê? Porque toda vez que tu tem um público, tu muda a característica de como alcançá-lo. E se tu quer fazer um trabalho bom, se tu realmente acredita que tu vai entregar algo bom para aquela pessoa, tu tem que entender que tu tem que alcançá-la da forma como ela espera ser alcançada. E algumas coisas não cabem para determinados tipos de públicos e clientes. E o cartão de visita é algo sempre muito falado. Ah, cadê teu cartão de visita? Me dá teu cartão de visita. Aí tu fica ansioso. Meu Deus, eu não tenho cartão de visita. Eu tenho que fazer o cartão de visita porque senão eu não tenho cliente. E aí, a minha história. Eu nunca tive um cartão com meu nome. Nunca tive um cartão de visita. Nunca, não tenho e nunca tive. Nunca tive um cartão de visita. Por que eu nunca tive? Porque não tem dinheiro para pagar? Claro que não, né? Todo mundo paga o cartão de visita, inclusive por um milheiro de cartão de visita ser barato. E as pessoas sempre fazem o cartão de visita com essa prerrogativa, né? E é importante estudar teu número e tudo mais, tá? E eu sempre falo o seguinte: essa pessoa que tu quer atender, ela usa o WhatsApp, então é melhor usar o WhatsApp. Por quê? Porque se ela tiver teu WhatsApp, e aí já fizeram cartão digital, né? Porque a galera não abandona o cartão de visita. Aí transforma para digital, mas ainda é um cartão de visita que tu tem que ir atrás, que tu tem que clicar para abrir. Gente, se a pessoa tem o teu WhatsApp, é mais difícil ela perder o celular dela do que ela perder um cartão. Porque o celular, ele guarda tudo. Ele guarda o banco, ele guarda foto, ele guarda telefone, ele guarda tudo. Então a pessoa entra na rede social, tudo ela faz por ali. E então é difícil ela perder aquilo. Aí se tu der teu número no WhatsApp, ela vai ter teu contato. E se ela sabe realmente o teu serviço a lhe interessa ou ela pode indicar para alguém, ela manda o WhatsApp e a pessoa vai ter a mesma relevância e cuidado com aquele contato. Pode pesquisar na conversa, se ela não salvar, ela pesquisa na conversa. Então ela tem salvo um contato teu para te chamar quando ela precisar. Ah, eu não gosto disso na minha ordem. Então faz um do teu escritório, um da tua clínica, sei lá, um de onde tu estiver. Aqui é do escritório, né? A gente está falando se alcançar outra pessoa que seja de outra área, deixa em paz. A gente já explicou sobre isso, né? Sobre o que a gente quer alcançar. Mas a grande questão e o porquê isso não encareceu a campanha e tudo mais, né? Mas o grande ponto não é esse. O grande ponto é, o cartão de visita, às vezes ele é utilizado até para cortar assunto. Se tu é um chato, se eu tô te enchendo o saco, o que tu vai fazer? Ah, me dá teu cartão de visita aí, que depois eu te ligo. Ou tu encerra o assunto. Tu pega o cartão só para dizer que, de forma educada, que se tu precisar realmente tu fala, porque tu não precisa daquilo na hora e tu quer guardar o número, mas tu vai perder aquele cartão. Vai jogar fora, a pessoa vai perder. Normalmente ela vai perder, porque ela não vai ficar guardando. Onde se coloca cartão de visita em casa? Tem um lugar na tua casa para colocar cartão de visita? Se tiver, é meio diferenciado. Mas o grande ponto é esse. E outra, acho que a gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas a grande questão é que cartão de visita, para a advocacia trabalhista, no público que a gente indica para vocês, não vai ser útil. Tá? Ele não vai ser serviente. Dá um número, fala, pode dar meu número. Se perguntar, como é que eu te indico? Dá meu número de WhatsApp. Pode dar esse número aqui, encaminha o número. Então, sempre que precisar, encaminha esse número aqui. Tá entendendo? Então, no início e até perpetuamente, não é isso que vai fazer atrair cliente. E aí, por isso que eu preciso tocar fogo? Não.
é só para chamar a atenção para cá, mas esse é um ponto importante porque o tocar fogo que eu quero fazer, estou falando para vocês, é figurativo em relação a tu parar de focar em coisas que não é aquilo que vai realmente fazer a tua virada de captação funcionar. Isso aqui, se tu ficar focando, cartão de visita, perdendo tempo, a gente já falou sobre gestão de investimento de tempo. Por que a gente falou sobre gestão de investimento de tempo? Justamente por isso. Tu vai ficar batendo cabeça, o que eu faço com esses cartões? Porque depois que tu faz o cartão, tu tem o cartão na tua mão, tu fala, o que eu faço com esse cartão? Eu tenho que entregar esse cartão por aí. Eu faço o quê? Eu entrego aonde? Eu faço... Não faz sentido, entendeu? Não é para entregar, sair distribuindo cartão de visita e também não precisa tu focar nele, porque não é isso que vai fazer o teu escritório solidificar. Exceto se todos os teus clientes, como eu disse, a advocacia pura, eu não posso falar de todas as áreas jurídicas, todos os públicos, que eu não conheço todos os públicos. Eu conheço o meu público e conheço requisitos de muitos, né? Porque com análise técnica, com análise clínica, quando tu vai aprendendo as coisas, tu vai olhando e fala, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Porque se tua característica do cliente é esse, tu reconhece, ele não usa cartão de visita. Ele não anda com cartão de visita. Ele não guarda cartão de visita. Ele joga o cartão de visita fora. Isso é basicamente a regra. Quem é que pode guardar cartão de visita? Eu adoro usar a advocacia previdenciária. Por quê? Porque tem pessoas que ainda têm esse costume. Tem pessoas que não usam celular. Tem pessoas que reclamam, são mais idosas. A aposentadoria, ela é mais idosa, ela não vai usar, ela não gosta. Ela não está nem aí para celular. Ela quer viver o modo de vida dela. Então, se tu trabalha com pessoas que o modo de vida dessa pessoa, a troca de cartões de visita funciona, então, beleza. Mas se não é, qual é o problema? Existe uma análise objetiva da situação, que é essa que eu estou falando com vocês. A análise objetiva é, o teu cliente, ele gosta de cartão de visita, ele guarda cartão de visita, ou ele vai pegar o cartão de visita e jogar fora. Eu fui na clínica recém de uma amiga minha, ela é dentista. Eu cheguei lá e tinha um monte de cartão de visita no balcão. Aí ela, toma um pra ti. Eu peguei o cartão de visita, tirei uma foto e postei no Instagram. Postei no meu story. Aí eu divulguei o negócio, tirei uma foto com o fundo lá do consultório dela, postei e marquei o consultório dela. Por quê? Porque se eu levasse aquele cartão de visita, eu ia perder. Eu perco até meu celular, imagina um cartão de visita. Então não fazia sentido e eu conheço isso aqui, só que eu nem ia chegar e falar isso pra ela. Né? Essas coisas que eu falo pra vocês é pra profissionalizar vocês. Eu não vou levar isso pro meu dia a dia, porque isso é chato pra quem não vai dar vazão para esse conhecimento. Eu só vou tornar a pessoa obesa cerebral ou só vou ser um chato ficando colocando o dedo e tipo, cada pessoa tem um tempo para aprender cada conhecimento. Então ela vai chegar e vai alcançar isso. Já falei para ela, a gente conversa, então a gente fala sobre outros tipos de marketing, que é o que eu falo, mas eu não fico tacando pedra, porque não é isso que um empreendedor precisa, não faz sentido. Mas a grande questão é, objetivamente, o cartão de visita não é a saída. Subjetivamente, ele pode te fazer feliz. Ele pode gostar de cartão de visita, né? Eu quero ter um cartão de visita e tal. Quando eu falei que, por exemplo, o nosso sócio mais recente é o Vitor Hugo. Ele queria ter um cartão de visita, porque cartão de visita era melhor que, por exemplo, a OAB, né? Como apresentação. E eu acho meio... Se eu contar pra vocês que a minha OAB eu só tenho digital. Eu só tenho digital. Porque eu perdi até aquela que é o passaporte que eu achava linda. Eu usava ela na audiência porque eu achava ela linda. Só que as audiências não são mais presenciais, eu advogo desde lá. E quando ela parou de ser presencial, não fez mais sentido e a outra física eu perdi. E é isso, só usa digital, a OAB digital. Mas, cara, o que é a OAB pra gente hoje? O token, é aquilo que serve, porque é aquilo que faz assinar. Não precisa mais xerocar. Meu Deus, eu fico dando spoiler aí da minha idade, né, nessas horas. Não parece, mas é dessa etapa. Então, o que acontece? Tá lá a OAB física, a gente xerocava, botava na inicial. Não tem mais isso. A assinatura é eletrônica. Então, para que eu vou atrás de tirar outra OAB se eu tenho a digital no meu celular? Tá aqui, digital, acabou. E normalmente eu só uso ela como identificação, porque a minha CNH digital não deu certo, tem que ir lá e eu não quero ir lá. Então, enfim, é o único documento que tem que andar além da OAB. E a grande questão aí, eu nem dirijo tanto, tá? Porque a maioria das coisas eu faço de forma online. Então, o grande ponto é, subjetivamente,
pode fazer sentido pra ti. Mas aí, tá, tu paga pra ti. Se quiser botar lá o símbolo do escritório no cartão, botar teu nome, beleza, mas não faz sentido. Porque a gente não tem esse tipo de marketing, esse tipo de marketing não é bom pra gente, mas por que se fala dele dentro de todas as advocacias, mesmo aquelas que objetivamente não fazem sentido, tá? Naquelas que as pessoas não vão pegar aquele cartão, que tu pode entregar teu WhatsApp, como eu disse, é muito mais eficaz. Por que ainda se fala disso? E aí esse efeito eu já falei em outra aula, mas eu vou repetir porque ele é muito interessante, né? E às vezes a pessoa nem é da advocacia, nem tem empreendimento. Existem empreendimentos que dá cartãozinho, ainda vai funcionar, a pessoa leva, mas cara, todo mundo tem celular que salva rápido, o cartão veio de outra época, galera, é outro jogo. Até se eu esqueci, não sei o número, perdi o número no celular, eu vou pesquisar no Google, eu vou jogar no Instagram, eu vou pesquisar aquele número lá, entendeu? Então é outra parada, o cartãozinho. E aí quando tu tá focado nele, acontece essas coisas, tu perde tempo com ele, sem ele te trazer resultado. Por quê? Porque é o efeito bicicletário. Ah, um cartão bonito e tal. É legal. Na época que eu estudava, né, era empreendedorismo jurídico, né? Estudo sempre, né? Mas que eu fiz meu primeiro curso de empreendedorismo jurídico. Tinha um cara, eu pensei em fazer um cartão, por causa disso aqui. Tinha um cara que ele trabalhava com passaporte, tipo visto para os Estados Unidos, visto de residência e tal, lá o visto para tu poder morar, né, nos Estados Unidos. E aí esse professor estava contando uma história que é de lá dos Estados Unidos, porque ele mora lá. E aí ele falou assim, que esse cara que vendia todo o trâmite para poder, ele tinha um cartão, e o cartão dele era um passaporte. E aí quando tu pegava o cartão, tu falava, cara, é um passaporte. Então fazia sentido com o que ele estava fazendo. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer um cartão que é uma carteira de trabalho. Eu achei que ia ser impactante, aquilo, por exemplo, hoje seria o mesmo que instagramável, é algo que, cara, chama atenção, é o cara que quer guardar, porque é novo, é inusitado, tipo, causa um impacto visual. E eu pensei em fazer esse cartão. Só que não fiz. Só isso, tá? Pensei, no fim das contas, pelo trabalho, pelas coisas, por esses sentimentos que para mim parecem ser mais subjetivos do que objetivos, né? E pela minha criatividade ser muito doidinha, eu querer exercitar isso. Aí eu falei, não, deixa eu falar, vamos focar no que tem que fazer, no que tem que fazer primeiro, no que realmente vai gerar resultado primeiro. Não vou querer focar a minha energia no negócio que é muito, não tenho parâmetro. Diferente da aula de Google Ads que a gente falou, do estudo das campanhas, de como construir um conteúdo, da linguagem que eu vou usar, que eu vou falar com o meu cliente, da organização do meu escritório. Tá entendendo? Tem tanta coisa a mais que eu me importar, que se eu fosse doar tempo para ser criativo num cartão, que em regra não ia causar o impacto que eu imaginava, né? Esse impacto de valor que vocês acham que vocês vão criar, esse é o tempo, por isso que eu falo, toca fogo. Para de pensar nisso, porque enquanto tu pensa nisso, entra nesse efeito, que é o efeito bicicletário. O que é o efeito bicicletário? Eu comparo ele com o vício da opinião. Eu quero opinar. Como eu não posso opinar de forma profunda sobre o assunto, o que eu vou fazer? Eu vou opinar sobre da cor, alguma coisa que não é tão relevante para aquele negócio se consolidar. Então eu vou lá opinar, falar, tu tem um cartão, o que tu acha de fazer um cartãozinho? Então às vezes a pessoa nem advoga, ou advoga e fala, tu não tem um cartão, mas como é que eu vou te indicar? Tô falando de mim, mandando, sei lá, no meu Instagram, é muito mais, né, hoje funciona. Ou então, mandando meu número. Então, como é que eu vou falar de ti se não tem cartão? Eu queria, pelo amor de Deus, se ele não consegue falar é porque a gente ainda não levou a mensagem boa para ele. Tinha que levar uma mensagem que ele conseguisse acompanhar. Mas isso é muito fácil, porque quando tá numa roda de conversa, você fala assim, eu tô com problema assim, tal, e é trabalhista, pronto. Eu sei o cara pra te indicar, pega o número dele, viu? Não precisou sacar o cartão. E quem é que vai andar com o cartão nessa hora? Isso é loucura, entendeu? Então esse efeito bicicletário é esse vício. E isso é tão doido, porque como eu falei pra vocês, o subjetivo do nosso sócio, a imagem recente, era de que ter o cartão era bacana, ele queria ter o cartão, entendeu? E tem muitas pessoas que eu conheço que a gente acha graça disso. Mas tá, então, quando a gente tem reunião no escritório,
eu vou contar a história para vocês. A gente não fala dessas coisas. A gente não fala de ver direito material. A gente fala de outras estratégias, como a gente vai lá amplificar a nossa captação, melhorar, aumentar nosso ticket, aumentar nosso valor, melhorar nossa organização, tornar mais fluido e os outros negócios que a gente tem também. Então a gente tem que falar de várias coisas. Isso aqui nunca é um tema. Agora, já pensou se a gente perdesse tempo para falar disso? Ia ser um problema dentro da nossa advocacia. Mas lembra, a advocacia é plurima. Se tu exige um cartão, porque o teu público não mexe com tecnologia, celular, tarará, ele gosta de cartão, ele tem que guardar, ele vai botar na bolsa, vai lembrar, vai buscar. Eu lembro, a minha avó, infelizmente, eu perdi ela no início da pandemia, né? E aí, ela tinha cartão, ela usava cartão, ela tinha uma agenda. Ela falava, tu vai buscar ali o meu filho, né? Na verdade, lá em casa me chamavam de B. Ei, B, vai buscar ali minha agenda. E na agenda dela, ela tinha os nomes e os cartões ficavam, por exemplo, se teu nome era João, o teu cartão ficava na parte J, né, lá da agenda. Ah, meu nome é Maria, ficava no M. Então ela botava os cartões ali, então ela tinha lugar para guardar cartão e aquela agenda era enorme. Ela tinha. Se tu tem pessoas e públicos desse feitio, faz sentido. Mas pra gente faz sentido? Não faz sentido. A gente vai discutir isso na reunião? Não, né? Então, tipo assim, acabou. Faz teu cartão se quiser, tô nem aí. Mas essa é a grande questão. E isso, quando eu falo toca fogo, vem de uma história que a gente fala. Essa história aqui, tanto é a ponte, né, como é barco. Eu já vi essa mesma história, eu já vi com navio. Tem variáveis nessa história. O queimar a ponte, né, e o queimar os barcos, a galera usa muito isso, tipo assim, para tu dar o... A gente falou já sobre, na aula passada, sobre medo da inexperiência. Quando eu fico empolgado, eu fico acelerando muito a minha fala. Tem que lembrar de pausar para ajudar vocês. Então a grande questão é que a gente falou sobre medo da inexperiência, mas eu não usei essa história porque eu prefiro trabalhar de outra forma esse primeiro impulso de vocês. Eu quero que seja um impulso sólido para vocês continuarem, né? Vencer de forma organizada e sólida. Não sempre sair doido, porque isso pode te levar a alguns problemas sérios. Mas aqui isso é importante. Nesta etapa, por exemplo, é importante. O que é o queimar as pontes e queimar os navios? Já conheceu essa história? Pula aí 30 segundos, que deve ser isso para contar a história, né? A grande questão era, existia um exército dentro de uma ilha que eles eram muito famosos. Se você já leu aí a Arte da Guerra, você vai entender que lutar no seu campo de batalha já em si é uma grande vantagem, né? Fazer o inimigo se deslocar em vez de tu se deslocar. Então eles ficavam numa ilha e para alcançar essa ilha só dava por uma ponte. Só que esse exército ele era conhecido por ser invencível. Existiam histórias míticas, lendárias, que eles eram basicamente descendentes do guerreiro lá da época viking, né? O filho de Odin, o cara era sinistro, eu não sei. Na verdade é uma história japonesa, então tinha uma coisa própria lá, que eles eram invencíveis, eles esquecem. Os caras, nunca ninguém ganhava deles. Então todo o exército, além de ter que atravessar para esse território, através dessa ponte, tinha medo, né? Tô com medo de ir lá, tô com medo, meu cartão de visita tem que estar aqui. Mas tinha medo de atravessar para lá para esse exército. E o general lá, escutando o exército, falou assim, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Quando o exército atravessou a ponte, ele foi lá e queimou a ponte. Por que ele queimou a ponte? Ele falou o seguinte, vocês vão morrer. Ou vocês vão morrer ou vocês vão viver. Vocês têm duas... Não tem chance de correr, não tem chance de fugir, não tem chance de voltar atrás. Agora, ou vocês vencem, ou vocês morrem. Porque ainda tinha a questão de, se a gente achar que vai morrer, a gente sai correndo. E aí o cara não se dedicava 100%, entendeu? Ele se dedicava 80%, 70%, já com aquela perspectiva de lutar para fugir, porque ele achava que o exército era invencível. Então ele foi lá, tocou fogo na ponte e falou, agora vocês lutem pela vida de vocês, porque vocês não têm como fugir. Consequência da história, eles venceram. Eles morreram, eles venceram. Só que tem gente que diz que foi chegado de navio e o cara lá foi lá, tocou fogo no navio todo e falou, agora é o seguinte, é vida ou morte. Então eles usam essa história. Mas a grande história, eu estou usando essa história de uma forma mais minorada, mais estratégica, que é para quê? Queima a porra do teu cartão de visita para tu não ficar falando desse tipo de besteira.
para tu não ficar entrando nesse efeito bicicletário e discutindo coisas que não vai servir para a advocacia de vocês. Estou falando da nossa trabalhista, né? Então, esse negócio de ficar discutindo besteira, e eu quero que vocês levem isso também, não só para o cartão de visita, mas fica olhando aonde que vocês estão discutindo besteira, aonde vocês estão discutindo paleta de cores, aonde vocês estão discutindo algumas coisas assim, que vocês acham que é o que define a atividade, o sucesso da advocacia de vocês, e não é. Aonde que eu estou entrando discutindo cartão de visita para um momento que não cabe mais para a advocacia? Exemplo, a vaidade de parecer aquele advogado avatar para outro advogado, sendo que o teu nicho é completamente diferente de todos esses outros. Então, eu não preciso me portar para eles, mas sim para os teus clientes. Eles têm que ter afinidade contigo, similaridade, se sentir confortáveis contigo. E isso é muito importante. Então, quando eu falo queime as pontes e queime o cartão de visita, parar de fazer isso e simplesmente para tu também parar de discutir aí esse tipo de questão. Mas tem um outro ponto que o cartão de visita leva, esse tipo de questão que não leva ao resultado, né? A solidez da tua advocacia. É que, tipo, o cartão de visita, ele basicamente... tem outra história engraçada aqui. Tem coisas que geram muitas histórias engraçadas pra gente, né? Isso é uma. Viralizar. Hoje em dia a internet, como eu disse, a galera tenta viralizar. Eu quero viralizar, porque viralizar eu vou ter meu alcance. Só que o viralizar na internet, a gente fala pra vocês, é quase que proibido pra vocês. Porque a internet, quando ela viraliza, quando tem um vídeo que viraliza, normalmente é um vídeo de humor. E aquela pessoa que está trabalhando com humor, ela pode absorver aquelas pessoas que ela alcançou e vender produtos que serão posteriormente para fazer ali as promoções dela, né, as publicações, os publis dela, né, para aquele público. Então, para ela faz sentido que ela precisa de um público geral mesmo, tá? Ela precisa de audiência nesse sentido. Vocês não. Todo mundo, o cliente, vocês têm que ir atrás do cliente de vocês. Ah, eu apareci para todo mundo. Provavelmente isso vai encarecer, vai dificultar teu algoritmo, vai dificultar todo o trabalho para tu alcançar aquele público fechado. Então, visualização, curtir, esse tipo de coisa, não é o que vai definir o sucesso de vocês. E por que eu falei de viralizar? Porque o cartão é tipo isso. Tu acha que vai sair distribuindo para aí e vai funcionar? Não vai funcionar. Porque mesmo que tu distribua 1000 cartões, se eles forem distribuídos para amigos, para pessoas que não estejam interessadas, por exemplo, eu advogo na área trabalhista desde o início. Só que pensa só, os meus amigos normalmente têm a minha faixa etária. Se eles têm a minha faixa etária, o que acontece? Tu acha que eles estão ingressando ou rescindindo ou tendo problema com o trabalho? Eles estão ingressando na atividade. E boa parte deles, enfim, vai para concurso público, vai para tem empresa, entendeu? Vai para outras áreas, medicina. Caraca, tipo, não é a galera que eu vou atender. Então, distribuir todos os meus cartões para essas pessoas que têm afinidade comigo, esquece. Então, distribuir os cartões de forma aleatória, ter cartão de visita quando isso só vai tomar tempo de discussão, que não é a discussão eficaz, bora entrar na discussão eficaz, é a mesma coisa de querer viralizar na internet para públicos em massa que não faz sentido nenhum. Tem que... por que a pessoa entrou no teu Instagram? Porque ela te achou engraçado. Tu não está lá para ser engraçado. Tu está lá para alcançar, entregar valor para o teu cliente, para aquele prospecto, aquele possível cliente, para que ele feche contigo. Mas engraçado não serve. A gente está falando de atos sólidos. Tem que falar de forma profissional e de forma adulta. Tá? Qualquer argumento em exceção vai servir. Mas fulano, tu não é exceção, eu não sou exceção. A gente trabalha com regras, entendeu? Essa é a grande questão. Tem muito assim, seja a exceção. Não, seja a regra. Mas fulano de tal fez isso. Aí tu vê, quando tu vai analisar profundamente com fundamentos, ele está vendendo alguma coisa, algum produto que nem é para o teu tipo de cliente, é para outros advogados. Por isso que tem muita confusão, porque vocês são expostos a campanhas de publicidade de uma metodologia, quando a gente fala de Google Ads, eu falei isso para vocês, uma ou duas, e além disso vocês confundem com campanhas que vocês gostam, que alcançaram muita visualização, curtida, e essa não é a métrica de toda a campanha é interna. Assim como o cartão de visita seria algo interno e tu vai ver que ele não vai funcionar, ele vai queimar, tá? Então quando a gente faz o evento de start trabalhista, isso aqui nem entra em pauta. E em segundo ponto, a gente destaca os pontos que realmente são relevantes para o teu negócio funcionar,
que, por exemplo, fogem desse viralizar, que é um pensamento comum. Ah, eu queria viralizar. Não é esse o jogo para vocês, é outro jogo, tá? Então vocês têm que trabalhar métodos e sequências. É isso que eu espero de vocês. Que vocês trabalhem com métodos sequenciais. Então o que acontece, pessoal? Porque, como assim métodos e sequências? Quando a gente faz o evento lá da Semana de Estágio Trabalhista, a gente começa a dividir as etapas por etapas que vocês têm que cumprir. Só que em cada etapa dessa, e aqui a gente está falando de marketing, por isso que eu mandei vocês tocarem fogo no cartão de vocês, a gente está falando de marketing, bora aprofundar o que eu posso usar. Quais são os métodos que eu posso usar para alcançar meu cliente? Esse é um? Já viu que não. Então, vamos procurar quais os outros. Aparecer no Instagram, publicidade. É bom, publicamente. É bom, funciona. Facebook, vai funcionar, tá? Mas precisa sempre começar com a minha imagem? Não, tu pode começar com texto, por exemplo. Gente, vocês passaram centenas de anos ali. Vocês têm a vida inteira pela frente vendo revistas que só tem o quê? Foto, chamada, e aí tu vai comprar a revista a partir daqui. Jornal, tudo. Mesmo que seja online, tá lá, chamada. Pá! O que é a cara do jornal, a cara do texto para tu comprar sempre? Chamada. O que está escrito ali? Então esse é um método para estudar. É um método para escrever. Escrever como? Com a linguagem do meu cliente. Já tem uma aula só falando de linguagem aqui. E óbvio que eu não vou esgotar tudo, porque é muito importante isso. E a sequência, porque qual o método que eu vou escolher primeiro? Eu já vou chegar fazendo audiovisual, por exemplo, vídeo. Gente, dá trabalho demais fazer vídeo. Então é melhor tu começar a dominar técnicas que sejam mais simples e que tu pode reutilizar. Por isso que a gente falou do Google Ads, porque é a primeira ali para mim disparada para qualquer advocacia, porque ela vai fazer tu dispensar uma energia que vai poder ser utilizada por muito tempo. Então, tu tem que entender de métodos de sequência para que em cada área tu inicie pelo método que invista menos tempo, olhar o lado de gestão de investimento e tempo, menos tempo e traga mais retorno. Então, essa em cada etapa é isso. Meu negócio, meu plano de negócio, por exemplo, eu quero um negócio. Pensei num negócio desse tamanho. Pode esquecer. Tu vai fazer o MVP. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando meu negócio, falando qual o mínimo que eu preciso para esse negócio me gerar frutos e assim eu poder construir a minha bola de neve e o meu escritório ficar do tamanho até onde eu quero. Eu preciso disso, né? Esse é o primeiro plano, o plano mais enxuto. Então pronto, eu vou exercer esse plano mais enxuto. Por quê? Porque primeiro eu vou escolher aquele que me traz resultado e gasta menos para gerar maior retorno. Tá aqui, ó, menor investimento inicial e maior retorno. Isso aqui vai permear o marketing todinho, vai permear todas as etapas do escritório de vocês. O que eu posso gastar menos e ganhar mais? Para que no futuro eu possa investir porque, por exemplo, se eu investir um pouco e me retornou, o que o mercado me disse? Olha, isso aqui dá dinheiro. Se fizer isso, vai retornar isso. Então, agora eu vou poder investir mais. E vou investir sempre do valor que tiver de retorno. Por quê? Porque o teu trabalho tem que sustentar. Se o teu trabalho é feito para sustentar a ti, ele mesmo, primeiro ele mesmo, né, como negócio. Então, o negócio, ele tem que sustentar o negócio. Depois de sustentar o negócio, ele tem que gerar lucro para aquela pessoa, para justificar ter esse negócio. Porque se o negócio só se paga, era melhor não ter feito nada. Entendeu? Não considero também que é melhor não ter feito nada, porque a gente tem uma análise aí de aprendizado sobre várias experiências nesse meio que pode te gerar valores. Mas se fosse ficar em valor financeiro, seria só isso. Mas a grande questão é, construir o negócio, ele não gerou valor, não é isso, vou trocar. Só que, olha, tu já ganhou uma experiência, então não valeu nada. Mas é aquele negócio, você está procurando uma solidez e uma função. Mas não valeu, então não vou investir aqui, vou investir em outro lugar, outra experiência. Tá? Ou vou modificar alguma coisa que faça esse saldo, o retorno dar positivo. Mas a grande questão é, investir um valor, ele gerou um valor de dobro, então agora eu posso investir 2 vezes para ele gerar o valor quádruplo, entendeu? Para ir multiplicando esse valor. Estou falando de forma básica, tá, pessoal? Mas é basicamente isso mesmo que vocês têm que avaliar. Menor dinheiro inicialmente para poder ter resposta, ver o que pode alterar e se funcionar, o mercado deu uma resposta positiva, vou injetar mais dinheiro, só que o teu escritório ele vai ter que pagar tanto ele próprio quanto todas as pessoas ali que compõem ele, quanto as custas, quanto o ar-condicionado, quanto tudo isso que vocês estão vendo, por exemplo. Tá? Isso aqui não foi nada. Deve ser tirado do bolso de vocês de forma irresponsável. Ele deve sair quando realmente vocês souberem que a atividade pode se solidificar. Então, os métodos que vocês vão escolher e as sequências, eles têm que se justificar. Exemplo, o primeiro método que a gente indica é no Instagram e é em formato de texto e imagem. Facebook, formato texto e imagem.
Quando a gente fez isso, uma das nossas alunas começou lá. E é difícil fazer isso. Isso é muito doido. Porque eles começam um curso e eles falam assim, eu só vou começar depois que eu completar o curso. E a gente dá uma meta inicial para que eles comecem a realizar postagens com textos que a gente já entregou na semana do estágio trabalhista de graça, mas a gente manda ele operacionalizar isso para enxergarem ele como posicionado, como um advogado da área e que as pessoas não vão esquecer, vão lembrar quando elas verem. Né? Então, tipo, vi aquela pessoa, eu já sei que ela é advogada trabalhista. Em 4 dias, ela teve um feedback positivo de um cliente que a adição dele dava mais de 100 mil reais. Isso é a regra? Não. Mas isso é um método que a gente sempre começa por ele, porque ele dá posicionamento e as pessoas começam a te ver como autoridade, começam a te enxergar, a saber que tu trabalha naquela área. Como eu disse em outras aulas, é mais fácil eu ser enxergado como advogado se eu estou falando daquele tema constantemente do que eu avisando todo dia que eu sou advogado trabalhista. Entendeu? Isso é uma estratégia até maçante, o pessoal ia logo te silenciar. Tá vendo? Isso aqui, o silenciamento é quase o momento que tu pega o cartão e joga fora. Tu fala assim, dá teu cartão, para de encher o saco. Ah, tu só fica falando que tu é advogado trabalhista, eu vou lá e te silencio. Então, essa é a grande questão. E as sequências são para que tu não comece pelos investimentos maiores em marketing inicialmente. Porque todos os investimentos, eles têm um certo retorno. Mas os maiores são para quando tem uma escala de organização que pode desaguar uma quantidade de pessoas maior. Por exemplo, se eu te der hoje 100 clientes, provavelmente a maioria das pessoas ia bugar. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei organizar 100 pessoas. Tá? E teve uma mensagem um dia desse que a gente recebeu de uma pessoa que estava representando 250 pessoas que estavam sem salário. Aí o Vitor Hugo estava com o celular e me mandou. Eu sou o mais experiente de escritório em relação à advocacia trabalhista e até a advocacia mesmo. E ele falou, o que eu faço? Eu não sei se era ele que estava no celular ou se era outra pessoa do escritório, mas eu achei que era ele. Eu fiquei, calma. E aí eu dei a ordem do que ele ia fazer, porque normalmente o atendimento é individual e aquela pessoa está representando 250. Como é que a gente vai entender 250? Então para ele foi assustador como é que a gente ia organizar isso. Mas a grande questão é, a maioria das pessoas ia ficar assustada com 250 pessoas chegando. E eu só amei. Mas é basicamente isso. Cara, apareceu 250 pessoas. O que a gente faz? Falei, beleza, vamos organizar dessa forma. Expliquei para ele respondeu. Depois mandei um áudio, ele encaminhou. Mas essa é a grande questão. Eu não vou fazer um investimento muito alto se eu não posso receber tudo isso. E a gente não pode sair investindo, por exemplo, em estrutura, tu vai usar a tua estrutura de verdade? Essa estrutura que tá botando aí de LED e placa e não sei o que, essa placa aqui é nova, gente. Essa placa não foi essa placa inicial. Vai lá no nosso Instagram. A gente tem, eu mostro como foi a primeira estrutura do escritório. Esse mesmo que vocês estão vendo. Vocês vão ver lá que não tem nada a ver. Por quê? Porque esse investimento em estrutura, conforto, etc., tem um lado subjetivo, mas a gente tem que olhar primeiro para o objetivo. O subjetivo dá para tu passar uns perrengues rapidinho, não ser o mais confortável que eu queria. Por quê? Porque tu vai aprender. E aí, quando tua advocacia trouxer retorno, tu vai construir aquilo que tu quer da forma que tu quer. Tá entendendo? E aí, vai construindo. Olha, eu posso investir. Agora que a gente ganhou tanto, bora investir isso. Agora que a gente ganhou tanto, bora investir isso. Caixa do escritório vai se pagar. E aí também tem que pagar, além disso, você, né? E a estrutura familiar que tu vai representar e que tu quer construir. Então, por isso que essas estratégias aqui não é para vocês mais gastarem energia com isso, por favor. Se vocês estão inscritos nesse canal, se vocês são meus alunos, não falam por aí isso daí. Inclusive, melhor, divulguem isso por aí. A advocacia plurima, ela já mudou e não é, vai mudar, já aconteceu já. Tá? Então, alguns temas assim, não fiquem mais discutindo, contribuam com algo que realmente vocês viram que faz diferença e levem à frente, porque isso é importante. Que é uma outra fase comumente usada, mas que para mim é muito realidade, principalmente para a advocacia, porque ainda tem muito que subir, é que quando o mar sobe, todos os barcos sobem junto. Então a gente tem que dar um jeito de subir isso daí, a qualidade da advocacia, porque isso vai beneficiar todos. A gente tem muito espaço, tem muito advogado, mas tem muito pouco profissional em relação à estruturação, ao negócio de escritório de fato. Então a gente precisa profissionalizar, ajudar nossos colegas, porque isso também acaba ecoando na própria justiça, né? E a gente tem que ali trabalhar o nosso objeto, que é muito bonito, esse bem comum que a gente divide a responsabilidade. Não está mais só sobre meus ombros, está sobre o de vocês também, que agora vocês sabem, não dá mais para desver. Então, era isso.
Toquem fogo no cartão de vocês, se pegar o de um amigo, toca fogo na frente dele, só pra dar um impacto visual assim. Por que tu fez isso? Aí tu conversa com ele. Um grande abraço, até a próxima aula.